paredes do que não ter, entendeu? Claro. Né, é um pouco disso, assim. Você foi candidata a prefeita da maior cidade do Brasil, né? E hoje, um dos problemas do paulistano é ele perde a maior parte do dia dele na ida ao trabalho e na volta para casa. O que você pensa desse pessoal que tá pedindo o fim da escala de 6x1? Então, eu acho muito ruim, porque eu acho que essa coisa... Todo contrato de trabalho, o ideal é que ele seja negociado entre as partes. Eu trabalho para você, você me faz uma oferta, eu decido se eu quero aceitar ou não. Eu acho que isso é o melhor, né? Se alguém, em algum momento da vida, eu vejo que as pessoas passam por fases da vida. Teve uma fase na minha vida que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, rodava à noite, buscava café, fazia qualquer negócio, porque eu precisava de dinheiro. E eu ganhava pouco, eu estava entrando no mercado de trabalho ali, eu precisava, né, ganhar... a vida vai mudando, Produzir né? muito, Produzir muito e ganhar pouco. Até porque o que eu produzia também não valia tanto, né? Com o tempo e a experiência, o que você produz vale mais. Você tem maior... você administra o seu tempo da maneira como você precisa mais. Mas vai que acontece algum acidente e você precisa trabalhar mais. Então, eu sou a favor da flexibilidade. Eu acho que essas são decisões que precisam acontecer entre o empregador e o empregado. Jamais entre o Estado. Toda vez que o Estado interfere, é pior. Por exemplo, esses estados todos que têm bem-estar social, você pega, o mercado é muito livre, não tem salário mínimo, sabe? Não tem várias coisas que o Brasil tem, por exemplo, porque é uma interferência ali na relação. E está comprovado que esse tipo de regulação, ele desestimula o trabalho e acaba atrapalhando. Por exemplo, a gente fez isso para a empregada doméstica. Né? A gente foi lá e regulamentou a profissão de empregada doméstica. Não pode tal horas, não pode exceder tal. O que aconteceu? Caiu pra caramba o número de empregadas domésticas. Por quê? As próprias empregadas domésticas não querem mais trabalhar como empregadas domésticas, elas preferem trabalhar como diaristas. E aí elas usam o tempo dele como ela quiser. Ela quer trabalhar de segunda a sexta, ela prefere ganhar aquele dinheiro, não ter que contribuir para o Estado, não ter que pagar imposto de renda, não ter as horas dela delimitada por uma CLT. Entendeu? Então, os empregados domésticos preferiram virar diaristas e não ter carteira de trabalho, porque elas querem negociar da maneira como elas bem entenderem, entendeu? Essa que é a realidade. Então, eu vejo que esse tipo de regulamentação, ele é ruim pro empregado, porque ele não pode fazer o negócio que ele quiser. Mas no fim foi bom para os empregados domésticos? Lógico que não. Elas estão ganhando mais, estão trabalhando de outras formas. Se fosse assim, ia ter um monte de gente virando empregada doméstica. Quem é empregada doméstica hoje está ganhando o que a regulamentação manda. Caiu a profissão. E quem não quis aceitar o que está na regulamentação foi trabalhar como diarista e está ganhando mais. Não, então, mas aí o que é? Você foi por um acordo que não existia dentro da regra. Por que ter a regra? Se não tivesse nenhuma, todo mundo poderia ser qualquer coisa. O meu ponto é, se fosse melhor, a gente teria um crescimento nas empregadas domésticas. E não houve. Se não tivesse regulamentado, a que está trabalhando estava numa situação pior. Será? Sem os direitos que ela conseguiu com a regulamentação, e as diaristas estariam trabalhando como empregada doméstica também na mesma situação pior. Não, desculpa, Rodrigo, o que acontece nessas horas você teria uma profissão crescendo. A profissão que é boa, que dá coisa, ela cresce, ela não diminui, como de fato aconteceu. A maior prova de fracasso foi a diminuição do número de pessoas nessa situação, entendeu? Então, esse tipo de coisa, ele atravanca. O mercado de trabalho do Brasil, ele é muito pouco flexível. E também, graças ao nosso STF, boa parte dos avanços da reforma trabalhista foram para o beleléu. Então, por exemplo, quando você entra com uma ação contra o empregado, né, que antes, se você entrasse e perdesse, você teria que pagar as custas. Isso tudo, quando foi revogado, piorou muito a lei trabalhista aqui, né? A gente fez uma reforma trabalhista e ela não foi para frente. A gente tem mais advogado aqui do trabalho do que todo mundo somado. É um negócio bizarro, assim. Então, a gente acaba criando muita burocracia, muito recurso perdido no meio do caminho e pouco que vai acabar indo para o trabalhador. Essa que é a verdade. Os mercados, quando menos regulados, isso aí é o que mostra o mundo, né? Quem se desenvolveu, quem tem uma sociedade mais feliz, com mais recursos,
né? Contudo, você vê que são mercados que são menos, o Estado interfere menos, as decisões são tomadas entre o empregador e o empregado. Ele ali define o que é melhor. Se você não gostou da situação, você vai procurar outro, e vice-versa, das duas partes. Não teve acordo, vou procurar outro. Mas o Estado, quanto mais ele interfere, mais ele dificulta. Eu vejo vocês como algo muito ruim. Eu acho que a solução para São Paulo seria aproximar as pessoas do trabalho, criar oportunidades na periferia, para que você não precisasse ter esse deslocamento absurdo, né, das pessoas da periferia para o centro, expandido da maneira como você tem hoje. Eu vejo que essa seria a maneira, no final das contas, de resolver esse problema. E é possível fazer isso, criar essas oportunidades na periferia? Com certeza é possível, com certeza. Então, é você desenvolver esses lugares. Um plano diretor bem elaborado consegue, não? Um plano diretor bem elaborado consegue. Mas assim, nada é bala de prata também, né? Então, agora, de novo, o cara, ele vai às vezes preferir se deslocar mais se ele tiver uma oportunidade melhor. Aí é uma conta que, né, que precisa ser feita. Mas você consegue criar arranjos que facilitem isso. Mas eu vejo que também você consegue criar oportunidades para empresas nesses lugares. Quer um exemplo? Regularização fundiária. Na periferia, a maior parte dos imóveis não são regularizados. Como é que você vai abrir uma empresa lá? Entendeu? Eles são dominados pelo crime organizado. Não. O poder público não entra nas favelas. Essa que é a realidade. Nada entra nas favelas. O comércio legal não entra na favela. Se o cara ele não é dono nem da propriedade dele, como é que ele vai construir um comércio regular? Ele vai ser regular. E por ser irregular, a qualquer hora o policial pode bater lá e apreender tudo. Óbvio que isso leva a um ciclo de que ninguém ali se desenvolve, entendeu? Com certeza. A regularização fundiária, que aliás foi aprovada durante o governo Bolsonaro, né? Você teve ali... Aliás, eu não sei se vocês têm ideia disso, mas durante o governo Bolsonaro foram dados títulos de propriedade para mais de 400 mil pessoas. Foi mais do que toda a gestão esquerdista junta na história do Brasil, né? Então, e foi possibilitado ali. Então, a partir dali, você consegue dar. Por que a gente não tem uma regularização fundiária acontecendo em larga escala, né? Eu falava sempre de um prefeito, que é o prefeito de Joinville do Novo, e ele fez lá o maior programa de regularização fundiária por habitante, né? Dentre as prefeituras. E a gente é a cidade que mais cresce com o menor número de desemprego, que, assim, um negócio absurdo, 10% ao ano. E um dos programas foi regularização fundiária. Cara, isso aí é o maior benefício que você pode fazer para todo mundo. Você já tem uma casinha ali, um comércio, sei lá, o que tiver ali. Cara, não tem como você modificar isso mais. Vai ali, averba isso, faz a escritura tudo certinho, libera, tá resolvido, segue sua vida. É isso. Porque, sabe, você gastar energia para você tirar essa pessoa dali, para você retomar isso tudo, já legalizou, pronto. Perfeito. Mas o que acontece todo mundo, hoje? faz para todo mundo. Ó, prefeito, você é de qual cidade? Faz isso aí. Mas o que aconteceu com o MST na época da regularização fundiária do Bolsonaro? O povo ali era pago para ir atrapalhar. Tiveram várias manifestações que eles não permitiram que fosse dada o título de propriedade. Lógico, acaba com o movimento. Se você der título de propriedade, por que você vai ter o movimento? Se você der pra todo mundo, acaba. Acaba. Aí eles não aceitaram. Eles não aceitaram. Você não conseguia entrar lá pra fazer a legalização. Nossa, não conseguia. Eles foram contra, brigavam, iam lá na hora da entrega. O que é estranho, né? Você pensar que o movimento pela moradia é contra dar propriedade. Por quê? Porque a esquerda é uma falácia, cara. Eles dizem que são a favor, mas não é verdade. Eles querem apenas a carência. Eles querem o problema, eles não querem a solução. Porque a carência rende voto, a carência rende poder, a carência te permite, entendeu? Se você entrega a solução, a carência deixa de existir. E aí você perde a sua função. Então, esses movimentos, isso que me deixa. Por quê? Porque eles dependem disso. É igual o Craco resiste. Qualquer coisa. Eu quero cada vez mais pessoas dependentes das drogas. Porque enquanto tiver gente dependendo das drogas, mais organizações sociais vão ganhar com isso. Quanto mais tiver morador de rua, mais as organizações sociais vão ganhar com isso. Quando você começa a resolver o problema da pobreza, dos moradores de rua, da dependência química, você tira a função de existir dessas organizações. Que foi o que eu perguntei aqui pro prefeito. Falei, olha, segundo consta aqui, tem mais de 90 organizações sociais hoje na Cracolândia. O que elas estão fazendo? Qual que é o resultado delas?
90. Aí a gente entrevistou agora o Melo Araújo no programa que eu tô fazendo lá no Oeste com elas. E aí o Melo Araújo falou, teve uma lá que distribuía marmita, a gente foi descobrir a marmita fantasma e eu cancelei. Aí tinha um outro que era um abrigo, a gente foi ver, o abrigo não funcionava e eu cancelei. Eu falei, tá, mas todos os contratos passam pela prefeitura, não adianta tirar a reta do... Sim, exato. Isso tudo foi assinado. Quem é que assinou, entendeu? E o secretário já foi demitido. Muito legal que esteja fazendo esse programa. E que alguém esteja... Que é igual eu falei das estatais. Que adianta? Aí tá lá, e daí que tá lá, né? Alguém tem que tá na reta, né? Então, era um pouco disso. Qual é a porta de saída? Diminuir o número de dependentes? Porque é legal essas organizações, tá? Mas desde que elas tirem as pessoas. Então, qual que era a minha proposta? A gente vai criar uma remuneração de acordo com as pessoas que saírem daquela situação, né? A Cracolândia, quanto menos pessoas usuárias de droga, mais você recebe. Mas você não pode receber quanto mais pessoas usuárias de droga aparecerem, porque senão você tira ali, né? O programa social, ele tem que ser muito bem pensado, ele sempre tem que ser desenhado com a porta de saída. O problema da esquerda é que ela se sustenta da carência, da necessidade, entendeu? Senão ela deixa de existir. Maravilhoso. Olha, a gente está falando muito aqui de mudar o país, você contribuir para o seu país, para o nosso Brasil. Se você já tem 3º grau completo e quer fazer algo diferente, procura a Guruja. A Guruja é uma plataforma desenvolvida e quem mais aprova em concurso da Receita Federal, Receita Estadual, Controladoria e Fazenda. Você vai poder trabalhar com essa arrecadação do Estado, né, verificar para onde que o dinheiro está indo e ajudar muito, contribuir muito para o nosso Brasil. Então procura a Guruja, ela vai te ajudar bastante nesse projeto. Isso é verdade, o Brasil precisa dos melhores, a gente tem falado sobre isso aqui, né? O quanto o Brasil precisa de pessoas boas nos cargos políticos, fazer a diferença, mas você pode fazer a diferença também estando dentro do Estado, né? A Guruja vai te ajudar para isso. Ô Marina, última pergunta aqui que eu quero te fazer, uma curiosidade. O Rubinho, vereador aqui de São Paulo, ele está sendo caçado, né? Por conta de um laudo que ele apresentou na época da eleição que você estava. Um laudo ali do Boulos, que o Marçal publicou. O que você acha dessa cassação? Assim? Ele deve ser cassado por isso? É muito complicado, né? São milhares e milhares de votos que são cassados assim, do dia para a noite. De novo, né? Tem alguma coisa ali, você pode dar algum tipo de punição, mas levar a cassação, eu acho muito extremado. Né? Eu acho muito extremado. Eu tenho muito medo disso que está sendo acontecer, essa ferramenta de caçar mandato. Né? Você pega alguém que recebeu, sei lá quantos votos ele teve, eu nem sei. Foi mais de 100 mil. Não, acho que foi menos. Mas ele foi muito bem votado. Imagina, gente, é muito voto, entendeu? E aí essas pessoas todas perde tudo isso porque não gostou. É que nem a Cris Monteiro do Novo, ela está respondendo um processo que o PSOL entrou por uma declaração que ela fez, que acharam que foi racista. Imagina, aí derruba o mandato da mulher que teve mais de 50 mil votos por conta de uma declaração que a mulher do PSOL achou que era racismo. Aí a gente tá ferrado, né? Eu tenho muito receio disso. Acho que a pessoa que foi legitimada pelo voto, né, que tá ali representando um papel, essas decisões têm que ser feitas antes da eleição, mas depois isso tem que ser feito com muito cuidado, porque quando caçaram... o Deltan, né? O mais votado do Paraná, disparado. Então, assim, você calou ali mais de 200 mil pessoas, né, que votaram por uma coisa absurda, um processo administrativo que nem foi colocado. Enfim, é uma arbitrariedade, assim, muito grande. Esse é o problema do nosso judiciário, que eu falo que está tendo um ativismo. E o Rubinho, bem ou mal, não é da esquerda, né? Então, entendeu? Então, esse é o meu medo, né? Que a gente vê aí o Janones, que confessou a rachadinha, tá pagando a rachadinha em 12 prestações. Tudo bem. Aí o outro, por causa de um laudo, postou na rede social, blá, blá, perde o mandato. Tipo, qual que é o peso e a medida que explica esse tipo de arranjo, entendeu? Eu não consigo muito ver. Então eu vejo que isso é um reflexo de um ativismo do judiciário muito forte, que é muito preocupante. Quando caçaram o Arthur Duval também, você acha que foi desproporcional?
aquele áudio que ele mandou e tiraram o deputado estadual dele? Eu acho que também por essa coisa de crime de opinião é muito complicada.